Fala galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o César mais uma vez. Tô gravando esse vídeo aí para responder umas perguntas que o pessoal tem me feito, né? Mais especificamente aí, o porquê que eu fui desligado da AFA, beleza? Vamos lá, pessoal. Primeiro eu preciso explicar mais ou menos como funciona a dinâmica, pelo menos na minha época, tá? Eu sei que hoje em dia mudou algumas coisas, mas vamos lá. O que acontece, pessoal? Eu entrei na AFA em 2016, tá? Eu fui do Esquadrão Asterion, que hoje está no quarto ano, né? Eles vão se formar agora, já no final do ano. Vão ser declarados aspirantes a oficial aí, né? E vão seguir a sua carreira. Beleza? Então eu fui dessa turma, tá? Do Esquadrão Asterion, da turma de 2016 da AFA, que era a turma Manda Bala na Epicar, né? Que se formou no ano de 2015, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Na minha época, os aviadores, que era o meu caso, eu entrei como aviador, beleza? Eles voavam a aeronave T-25 no segundo ano e a aeronave T-27 no quarto ano, beleza? E o que acontece, pessoal? É muito comum, até mesmo o professor Chucruti, foi o caso dele também, é muito comum os desligamentos na AFA, beleza? No curso de aviação, tranquilo? E o que acontece? O porquê que esses desligamentos ocorrem? Esses desligamentos ocorrem pelo fato da dificuldade da instrução aérea, tá? E mais do que isso, lá na AFA existe um tempo que você deve se enquadrar naquele padrão altíssimo de pilotagem, beleza? Então você tem que estar num padrão altíssimo de estudo, num padrão altíssimo de pilotagem, para que você consiga concluir o curso ali, tá? Então é a exigência que a FAB faz, né? É um trabalho muito complicado, é uma responsabilidade enorme, então se exige muito na formação, beleza? E é necessário, tá? Vamos lá, nem todos, que foi o meu caso, se enquadraram nesses padrões exigidos, beleza? E o que acontece? Quando no segundo ano, hoje no primeiro, se voa a aeronave T-25, antes de se voar de fato, de se fazer praticamente a pilotagem do avião, né, de ir lá realmente voar e ter a instrução, é necessário a avaliação de 5 provas, beleza? Então são feitas 5 provas antes do voo em si, tranquilo? O que acontece? Existem manuais e checklists desse avião, que é o T-25, que devem ser estudados pelos cadetes do segundo ano, na minha época, né, hoje em dia do primeiro, para que seja feita uma avaliação. Existe lá, pessoal, alguns manuais. Um deles é o Manual de Instrução Técnica. O que é o MAIT, o Manual de Instrução Técnica? É um manual que contém todas as especificações técnicas da aeronave T-25, beleza? Então tem tudo lá, sistema elétrico, hidráulico, até a marca da hélice lá tem, tudo, pessoal, tudo o que seria de asa baixa, tudo, pessoal, tem todas as especificações desse MAIT, beleza? Então é feita uma prova sobre isso, tá? Então vai ser perguntado tudo sobre esse manual de instrução técnica. Na minha época foram 30 questões, né, sobre esse manual. Depois vem o manual de procedimento, que é um MAPRO, né, conhecido como MAPRO. O que acontece? O MAPRO explica todos os procedimentos de voo. Então, desde o momento que o cadete sai do alojamento, o que ele tem que ter no bolso do macacão dele, chegando no esquadrão de instrução aérea, como funciona o briefing, como funciona lá o momento que você vai para o avião, os cheques que você faz do avião, se você tem que checar toda a parte externa do avião, depois você vai para os cheques preliminares, depois tem a rolagem e assim vai. Tá? Decolagem, decolou, como é que funcionam as manobras lá em cima, os procedimentos, a área de instrução, qual é a altura das pistas de emergência, as panes que pode ocorrer, tudo, pessoal, tudo tem no manual de procedimento, depois a volta para a academia, como é que faz todo o procedimento da volta, depois tem o debriefing e tudo, pessoal. As avaliações, tudo tem no MAPRO, é um manual muito grande, muito completo. Depois, pessoal, tem prova de pane. O que significa isso? Na minha época eram 12 panes críticas. E essas 12 panes críticas, elas tinham que ser escritas num papel, beleza? Então você escrevia pane por pane de cor, tem que escrever exatamente como está escrito no cheque, também está escrito no MAPRO, tem que escrever exatamente todas as panes, beleza? Exatamente todas as panes, você tem que escrever de fato ali, como se você lesse um livro e 2 páginas do livro você tivesse que escrever ali sem ler o livro. Então você tem que decorar as panes. Depois, pessoal, tem também a prova do CHOV, que chama CHOV, cheque de olhos vendados. O que é isso? Você vai entrar no avião,
você vai vendar os olhos com o bibico, que é aquela cobertura que se usa na FAB, né? Que tem duas pontas, né? Aquela cobertura, acho que vocês já devem ter visto. Então você coloca o bibico sobre o olho e o instrutor, né? O seu IN, que é o seu instrutor que vai te acompanhar mais de perto, né? Cada IN deve ter 3 ou 4 alunos, que é um tenente, geralmente é um tenente. Pode ser capitão, né? Pode ser qualquer patente lá, mas geralmente são tenentes. E ele vai sentar ao lado no T25 e vai perguntar para você, manômetro, você tem que colocar a mão, velocímetro, você coloca a mão, sei lá, ele vai perguntar acelerômetro, você põe a mão no acelerômetro, VHF, você põe a mão no rádio VHF. Então ele vai falar o nome dos itens e você tem que colocar a mão no item, beleza? Então é bem legal, assim, é complicado, então você imagina aí como funciona. Mas vamos lá, o que aconteceu comigo? Na prova de MAIT, eu não fui bem. E por que eu não fui bem? Tem culpa minha? Sim, óbvio, eu não vou responsabilizar ninguém por isso. Só que o que acontece? No final do meu primeiro ano, mais ou menos ali chegado setembro, outubro, a maioria da minha turma começou a estudar para essas provas que iam acontecer no começo de janeiro, né? No começo do ano seguinte, 2017 no caso. Alguns já estudavam há muito tempo, outros começaram a estudar ali. A maioria, em média, começou a estudar ali em agosto, setembro, beleza? E o que aconteceu? Eu tive muita dificuldade no meu primeiro ano, tá? Por mais que eu tenha uma base legal, que eu estudei bastante para entrar na AFA, eu sempre fui uma pessoa que demorou um pouco para aprender as coisas. E no meu primeiro ano de AFA eu tive algumas dificuldades nas matérias comuns do currículo, né? Contabilidade, psicologia, tem um monte de matéria no primeiro ano. Resumindo, eu tive algumas dificuldades, tive que dar um gás a mais nesse meu primeiro ano para que eu não fosse reprovado. E se eu fosse reprovado em alguma matéria do primeiro ano, eu também seria desligado. Então eu tive que dar o meu gás lá para não reprovar. Aconteceu que isso me causou um atraso, né? Eu não planejei bem e eu comecei a estudar para o voo em dezembro. Até aí tudo bem, tiveram pessoas também que conseguiram se formar, que vão se formar hoje e também começaram a estudar em dezembro, tá? Mas no meu caso não foi bom para mim. Então eu comecei a estudar lá em dezembro. E eu fui estudando, decorando todas as coisas, enfim. E quando chegou no MAPRO, que é esse manual de procedimentos que eu disse, eu comecei a ter muita dificuldade e aquilo começou a me assustar muito, eu comecei a ficar com muito medo e isso me atrapalhou no meu estudo em geral. Resultado, quando eu cheguei para fazer a prova de MAIT, eu tirei 8,5 na prova, tá? Eu acho que eu tinha acertado 27 questões das 30, beleza? Acho que foi isso. E, cara, por mais que pareça uma nota boa, isso não é bom para a academia. Por quê? A minha turma inteira praticamente tirou 9,5, 10, as pessoas gabaritaram a prova, e eu tinha errado 3 ou 4 questões. E isso é ruim, beleza? E o que houve? Eu vendo aquela situação de todo mundo ter ido muito bem, eu fiquei muito assustado, eu fiquei muito mal, e houve, né, o retorno dos oficiais. Olha, anunciado, você tá mal, você precisa estudar, você precisa melhorar, você precisa ir bem, você precisa tirar 10 nas outras provas, pá. E eu ouvindo isso, eu falei, puxa, cara, eu tô fudido, cara. Né? Eu vou mal, eu vou ser desligado, cara. Já tava com aquele medo. Beleza. Fomos indo. A próxima prova era a de manual de procedimentos, beleza? Chegamos nessa prova de manual de procedimentos, que era uma prova que eu tava com extremamente dificuldade, eu tava muito mal, eu não tava entendendo o manual. Eu não estava conseguindo, uns amigos me ajudavam e não ia, eu não estava conseguindo aprender. Eu fui muito mal. Eu tirei acho que 4 e pouco na prova. Né? Isso é um absurdo. Se eu não me engano, foi a pior nota da Academia da Força Aérea nesse quesito. Tá? E eu não entendia, porque eu falei, pô, cara, eu estudei tanto na minha vida, eu sei estudar, cara, por que não tá indo isso aqui? Eu não tava conseguindo compreender. Beleza? E eu fui muito mal na prova. Nesse mesmo dia da prova, se eu não me engano, foi no mesmo dia ou foi uns dias depois, foi o CHOVE, que é esse cheque de olhos vendados. Então o que aconteceu, pessoal? Fui mal nessa prova do MAPRO, peguei exame na prova, tipo faculdade, peguei exame. Só que se eu não passasse no exame, eu ia ser desligado. Uns dias depois teve o CHOVE. Eu tinha feito bastante na CELI. O que é isso? Eu tinha ficado muito tempo dentro do avião revisando os cheques, muito tempo. E no CHOVE me fizeram muitas perguntas, mais do que o normal, me fizeram mais instrumentos, tá? Pelo fato de ter ido mal na prova. Eles queriam realmente me testar, né? E tá certo, beleza?
Fui lá fazer a prova do chove. Me perguntaram todos, muitos instrumentos, quase todos que tinham na lista me perguntaram. E eu consegui acertar todos. Tá? Eu coloquei a mão em todos os corretos. Fiquei aliviado. Falei, poxa, cara, bom, pelo menos nisso eu fui bem, né? Legal. O que houve? Peguei o exame da prova de Mapro. Fui fazer o exame, né? Passaram acho que uma semana, estudei muito mesmo, cara. Tudo que eu podia fazer eu fiz. E nessa prova de Mapro eu não atingi a média que eu precisava. Beleza, acho que eu precisava tirar por volta de 8 para passar e eu tirei 6 e pouco. Beleza, então nessa prova eu fui desligado. Beleza? Não comecei nem a voar, cara. Eu não comecei nem a voar no T25 porque eu não passei em uma das provas que era pré-requisito. Então essa prova aconteceu exatamente no dia 21 de fevereiro, nessa prova de exame. No dia 26 de fevereiro eu fui embora da AFA, né? Eu terminei o meu processo de desligamento, que tem uma série de coisas, tem o exame médico, tem que pegar algumas assinaturas. E exatamente no dia 26 de fevereiro eu fui embora da AFA. E no dia 6 de março ia começar os voos. Então foi praticamente uma semana antes que eu fui embora. Então foi muito complicado. Não é uma coisa que eu me dou bem ainda hoje com isso. Beleza? É complicado. Mas aconteceu. Então foi por causa da prova de manual de procedimentos. Eu me culpo muito ainda por isso. Eu tenho muita culpa nisso, porque eu acho que talvez se eu tivesse ido para o clube de voo à vela, por exemplo, algumas coisas lá na academia, eu ter começado a estudar antes, perguntado mais para algumas pessoas mais experientes, talvez eu teria conseguido. Então assim, eu ainda me culpo muito por isso. E é um peso muito grande, porque eu larguei a SpaceX, né, em 2014, eu tinha ido para a SpaceX, eu larguei por causa da AFA. Quando eu passei 2 vezes na escola naval, eu não fui pela AFA, então assim, foi muita coisa que eu abri mão para estar lá, e infelizmente deu errado, cara. Mas a vida é assim, cara. Infelizmente foi uma coisa comigo, eu sei que eu fiz o meu máximo no que diz respeito ao estudo, cara. Hoje, pensando hoje, eu falo, puta, podia ter estudado mais. Mas, cara, na época foi o que eu pude fazer. Eu sei como estava a minha cabeça, como estava a minha situação. E naquele momento eu dei o meu máximo. Agora, o que eu tenho pra dizer pras pessoas porque muitas pessoas veem esse negócio de desligamento e falam, não vou prestar mais AFA. Cara, a maioria da turma se forma. A minha foi bastante desligados, mas mesmo assim vai se formar um pouquinho mais da metade da turma, né? Mas o que acontece, pessoal? Não desista por causa disso. Não desista, é muito possível, beleza? Então assim, eu falo essas coisas, eu nem gosto de falar porque desanima as pessoas. Mas eu não quero que vocês desanimem. Beleza, pessoal? Fiquem tranquilos que vai dar certo, tá? Então é isso, eu só queria contar um pouquinho da minha experiência e eu acredito que eu respondi as perguntas do pessoal. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários que a gente vai respondendo assim que der. Um abraço, pessoal. Até mais.